Passaram-se 110 anos desde que o Titanic se afundou, marcando um dos naufrágios mais famosos da história. Esse evento trágico continua a intrigar mergulhadores, cientistas e admiradores do Titanic ao redor do mundo devido à sua aura de mistério. Por essa razão, expedições têm sido realizadas nas profundezas do Oceano Atlântico Norte para encontrar os destroços desde o momento em que o navio afundou. Foi somente há 37 anos que os destroços foram descobertos, e desde então diversas expedições têm se aventurado até lá para explorar e avaliar o naufrágio. Em 1998, um mergulhador conhecido como Paul Henry Nargiola encontrou um sinal estranho próximo aos destroços do Titanic através de sonar. Ele recebia sinais claros de que algo de proporções maciças estava dividindo as camadas do Oceano Atlântico nas proximidades do naufrágio. Durante 26 anos, a origem desse sinal permaneceu desconhecida. As imagens de sonar revelavam a presença de algo de tamanho significativo, levando os cientistas a suspeitarem que pudesse ser outro naufrágio. No entanto, a origem desse sinal misterioso permaneceu não identificada até recentemente, quando uma equipe de mergulhadores conseguiu localizar a área de onde ele se originava. Para a surpresa de todos, não se tratava de outro navio naufragado, mas sim de um enorme recife de coral repleto de vida. Esse mistério foi desvendado por uma expedição liderada pela Ocean Gate Expeditions, uma empresa especializada em mergulhos em alto mar. Eles ficaram surpresos ao constatar que a vida prosperava a mais de 9.500 pés abaixo da superfície. O recife era denso e vibrante, abrigando uma variedade impressionante de esponjas de bambu, corais, corais de água fria, lagostas e até mesmo espécies de peixes. Temporariamente batizado de Nargiola Funning Head, em homenagem à equipe de mergulhadores que o descobriu, esse local revelou-se um verdadeiro tesouro subaquático. No entanto, é importante destacar que o ambiente onde os destroços do Titanic estão situados é extremamente escuro, com pouquíssima luz solar alcançando essas profundidades. A principal fonte de luz nessa região é a bioluminescência, criando um cenário fascinante e único. Por exemplo, a pesca próxima aos destroços do Titanic, segundo a equipe de mergulhadores da expedição Ocean Gate, tem o potencial de causar impactos significativos nos estudos da vida marinha em alto mar. E essa análise não se encerra aqui. A Ocean Gate Expeditions continua suas explorações dos destroços do Titanic. No ano de 2023, eles estão recrutando mergulhadores interessados em participar de seus programas e vivenciar essas descobertas emocionantes. Afinal, quem não ficaria entusiasmado em passar uma tarde explorando as maravilhas do Titanic, não é mesmo? Os restos do Titanic estão sendo alvo de muitos estudos recentes. Esses anos de coleta de dados resultaram em projetos extremamente interessantes. Pela primeira vez, as mudanças ocorridas no naufrágio do Titanic podem ser visualizadas em animação 3D. A simulação mostra desde o momento em que o Titanic afundou no Oceano Atlântico, em 1912, até o estado atual das ruínas do navio. A não ser que você esteja completamente alheio aos acontecimentos ou isolado em algum lugar remoto, com certeza já ouviu falar sobre a trágica noite de 14 de abril, quando o RMS Titanic, o maior navio transatlântico do mundo, também conhecido como o navio inafundável, partiu em sua primeira viagem da Europa para a América. Como a história conta, o navio atingiu um iceberg e afundou em apenas algumas horas, levando consigo mais de 1.500 vidas que estavam a bordo. Muitas pessoas não conseguiam compreender a explicação dada para como um navio considerado inafundável poderia se partir tão facilmente. Essa incerteza talvez seja uma das razões pelas quais essa tragédia tem cativado as pessoas ao longo dos anos. Somente em 1985, o local do naufrágio do Titanic foi descoberto pela primeira vez pela equipe do oceanógrafo Robert Ballard. Essa descoberta abalou completamente a comunidade científica e fascinou pessoas ao redor do mundo ao testemunharem o que havia acontecido com o naufrágio mais famoso da história. No entanto, devido às limitações tecnológicas da época, a expedição de Ballard teve acesso extremamente limitado e só pôde visualizar parte do navio, como a sua estrutura principal e o convés. Apesar das limitações, essa descoberta foi especialmente significativa, pois confirmou que, independentemente da causa específica do naufrágio, o navio havia se partido. Esse fato foi de extrema importância para a compreensão do ocorrido. Desde então,
Inúmeras expedições e avanços tecnológicos têm permitido uma análise mais detalhada dos destroços e uma maior compreensão dos eventos que levaram ao trágico afundamento do Titanic, que de fato foi rasgado ao meio antes de afundar. Robert Ballard estava determinado a entender como preservar as ruínas do navio e recuperar a grande quantidade de itens pessoais espalhados no fundo do mar. Imaginem ser uma das primeiras pessoas a testemunhar os destroços do Titanic após ele ter desaparecido nas profundezas do oceano. Ballard descreveu essa experiência como chocante e emocionante. Durante suas explorações ao redor do naufrágio, o oceanógrafo encontrou uma multidão de pequenos objetos e pertences pessoais. Embora essas tenham sido as primeiras expedições ao Titanic, certamente não foram as últimas. Outro entusiasta da história do Titanic é James Cameron, conhecido por dirigir o filme Titanic. Até hoje, ele mergulhou mais de 33 vezes para visitar as ruínas do navio. Cameron se envolveu profundamente com uma equipe de especialistas e cientistas que analisam e avaliam os destroços do navio. Curiosamente, o diretor do filme revelou que aceitou dirigir Titanic para poder visitar o naufrágio quantas vezes desejasse. Ele pode ter mergulhado lá mais vezes do que qualquer outra pessoa, exceto Cameron. James Cameron tem desempenhado um papel fundamental na evolução dos estudos e na preservação dos destroços do navio. Na verdade, foram os cineastas que permitiram o avanço das filmagens em alto mar. Como mencionado anteriormente, o local do naufrágio é escuro e a visibilidade subaquática é limitada. As expedições precisavam de enormes quantidades de luz para ver apenas alguns metros à frente. Imagine tentar capturar em detalhes um naufrágio inteiro. Nas explorações das ruínas do navio, Cameron utilizou um veículo robótico inovador equipado com câmeras de alta definição, revelando espaços do Titanic que nunca tinham sido vistos antes. No entanto, documentar o Titanic foi ainda mais desafiador, pois quando os cientistas redescobriram o naufrágio, ele já estava coberto por uma camada vermelha de ferrugem. Essa cor vermelha não reflete bem debaixo d'água, dificultando a captura de boas imagens do navio. Para a equipe de cineastas ansiosa em capturar o Titanic, tudo parecia uma massa marrom avermelhada escorrendo pelas ruínas do navio, mas, na verdade, essas estruturas em forma de cicle foram identificadas como grandes colônias de micro-organismos, de bactérias comedoras de ferro. Surpreendentemente, o naufrágio abriga uma biodiversidade maior do que quando estava acima da água. Quando um navio afunda, ele leva consigo um grande número de bactérias. Isso nos faz refletir sobre a biodiversidade diferente que existe na superfície do planeta em comparação com o fundo do oceano. Os cascos de navios são conhecidos por transportar diversas espécies de vida marinha de um lado do globo para o outro. No entanto, talvez não suspeitássemos que isso poderia acontecer em uma escala vertical tão significativa. Quando um navio afunda, ele leva consigo muito mais do que sua própria estrutura. O tipo de bactéria que o Titanic levou para o fundo do oceano não existia lá anteriormente. Mesmo que essas bactérias não prosperem em condições tão extremas no fundo do oceano, o inverso acontece. Os micro-organismos de aparência enferrujada e vermelha que estão assumindo o controle do Titanic representam uma séria ameaça ao estado dos destroços. Essas colônias vermelhas podem consumir de 200 a 300 quilos de ferro por dia, transformando o Titanic em uma colossal fonte de alimento no fundo do mar. Desde que os cientistas fizeram essa descoberta, houve especulações sobre a expectativa de vida do naufrágio. Alguns estimaram que ele sobreviveria apenas mais 50 anos devido ao ritmo de crescimento dessas bactérias. No entanto, de acordo com a equipe de pesquisa de Cameron, o naufrágio não vai a lugar algum, pelo menos não tão cedo. Isso encerra nosso relato de hoje. Se você saciou sua curiosidade, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal e até mais curiosos!